Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez e pode sentar no seu lugar, dando glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, é uma verdade o que o bispo falou aqui. Nós que amamos fazer a obra de Deus, nosso coração ele queima por fazer algo para Deus. Porque se formos observar, nós não temos nada para dar a Deus. Nada. A única coisa que nós podemos oferecer a Ele é o nosso coração. E Ele mesmo diz: filho meu, dá-me o teu coração. Mas queridos, nessa noite eu quero trazer uma palavra muito forte. Coloca aí para nós, Gabi, por gentileza. Salmo. O culto começou hoje com Salmo, né? Salmo 40. Mas coloca aí para nós Salmo 73. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para alinhar a nossa vida, estabelecer no nosso coração o reino dele. Glória a Deus. Salmo 73. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhe espremem. E eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou, e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto. Lembra-te da tua congregação,
que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança, que remiste desde o monte Sião em que habitaste. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos, põe neles as suas insígnias por sinais. Só até aí por enquanto. Amados, esta noite Deus quer abrir os nossos olhos espirituais. Diga assim comigo: nesta noite, os meus olhos e os meus ouvidos espirituais serão abertos. Glória a Deus. Quem estiver anotando, o tema desta mensagem é: quase desisti, mas entrei no santuário. Eu vou ser sincero com vocês, amados. Hoje em dia tem crente que já pensou muitas vezes em desistir. De certo, eu também algumas vezes já pensei, né, como diz aí o ditado popular, já pensei várias e várias vezes em chutar o pau da barraca. Engraçada essa frase, né? Chutar o pau da barraca. Amados, só uma pessoa sem sabedoria para chutar o pau da barraca. Por quê? O que acontece se você chutar o pau da barraca? Cai tudo. Desaba tudo em cima de você. Ou seja, o momento de raiva, o momento de fúria, o momento de desespero. Aí a pessoa vai e fala: quer saber? Já que eu não posso ter, vou acabar com tudo. E tem gente que é desse jeito. Recentemente vimos aí um caso onde o homem foi traído pela esposa, e aí ele foi lá, atirou na esposa, atirou nos filhos e depois atirou em si próprio. Se eu não posso ter, ninguém também vai ter. O cara quer chutar o pau da barraca. Só que desistir de algo, na verdade você está assinando um atestado de incompetência. Sabia disso? Quando você desiste de algo que você tem lutado para conquistar, e você não teve força para persistir, para progredir, para continuar rompendo, e você fala: eu não aguento, eu desisto, eu entrego os pontos, e eu paro por aqui. Na verdade, você está assinando um atestado de incompetência. Porque aqueles que estão caminhando do seu lado com muita dificuldade estão rompendo. Aqueles que estão vindo ao culto, às vezes chovendo, às vezes a pé, às vezes passando mal, às vezes sentindo algo por dentro, o coração às vezes machucado, apertado com alguma palavra, ou talvez com alguma atitude, algo que aconteceu em casa. Essa pessoa está totalmente arrebentada por dentro, mas está aqui caminhando. Aí você está aqui caminhando do lado e fala: o problema dele não é tão difícil como o meu, eu vou parar e vou desistir. Aí lá na frente, quando você olhar para trás, você vai ver aquele irmãozinho que estava do seu lado, pelejando, lutando, batalhando. Lá na frente, rompeu, venceu, conquistou. E aí quem desistiu está olhando lá na frente: poxa vida, eu poderia estar lá. Eu poderia estar lá. Mas eu chutei o pau da barraca. E sabe o que acontece quando se chuta o pau da barraca? Além de desabar tudo, você agora precisa recomeçar e colocar a tenda toda em pé de novo. Diga assim comigo: o recomeço é mais difícil que o começo. Isso é forte, hein? O recomeço é mais difícil do que o começo. Às vezes o seu começo está difícil, mas eu tenho uma palavra para você nessa noite: não desista, porque aquele que persevera alcança misericórdia. Diga glória a Deus. Então, amados, tem pessoas que olham para a vida de quem não presta e fica desesperado, falando assim: poxa vida, por que fulano está prosperando? O camarada compra e não paga, deve todo mundo, é mau caráter, é mentiroso, é espertalhão, gosta de passar a perna nos outros, não teme a Deus, não honra o Senhor. No momento de estar adorando ao Senhor, está no culto, às vezes está num bar, enchendo a cara, ou às vezes numa boca de fumo, se drogando, mas conquista as coisas. Agora, por que eu que sou servo do Senhor, por que eu que batalho, que luto, que tento fazer o certo todos os dias, parece que está tudo errado na minha vida?
Toda vez que eu dou um passo para frente, parece que eu dou 2, 3 para trás. Um passo para frente, 2, 3 para trás. Só que Deus disse para nós assim, ó: se você perseverar até o fim, eu vou te dar um lugar do meu lado, onde você vai receber uma coroa sobre a tua cabeça, e você vai governar juntamente comigo. A palavra de Deus nunca foi: vem buscar a minha presença que vai ser tudo fácil. Vem buscar a minha presença porque você vai alcançar tudo o que você desejar. A palavra de Deus não diz isso. Mas ela diz: se você me buscar de todo o seu coração, certamente eu vou te honrar. Então o segredo está em buscar o Senhor. Diga glória a Deus. Nos versículos 2 e 3 ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus pés, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Amados, ele não caiu, mas quase. Você sabia que muitas vezes o diabo está só esperando, não é você cair, é você quase. Porque no momento que você quase, é o momento que gera uma dúvida no coração. E aonde tem dúvida, entra a opressão. Aonde tem a dúvida, entra muitas vezes a insegurança. Observe que quando Jesus chama Pedro e fala: vem Pedro, e ele resolve sair do barco, naquele momento ele confiou na palavra, ele acreditou em Jesus, ele creu que aquele não era um fantasma, igual todos estavam dizendo: é um fantasma, é um fantasma. Não. Pedro acreditou que era o Senhor. Ele disse: se tu és mesmo quem diz, você manda que eu vá até a ti, eu irei. Jesus falou: vem. E ele abriu mão da insegurança e começou a andar por cima da água. E essa questão de você decidir andar por cima da água, amados, é a decisão de Pedro. Talvez seja a mais difícil que nós temos nos dias atuais. Porque enquanto você está pisando no que é sólido, você consegue caminhar com firmeza. Mas a partir do momento que você olha para um lado, olha para o outro e vê as ondas balançando, o vento soprando, a direção que Deus te deu, ela está apenas na sua mente, porque o caminho está obscuro, o caminho está incerto, mas você, a única coisa que tem no seu coração é uma chama que queima, dizendo: vem, vem, continue, vem rompendo, eu sou contigo, vai dar certo, eu sou contigo, você vai vencer, eu sou contigo, acredite, eu sou contigo, você vai vencer. Mas a fé às vezes desfalece e você quase. O que acontece quando você faz isso? Você fica só com um pé. Aí o diabo vem. Esse é o problema. Quando você não consegue firmar os 2 pés sobre a rocha, a palavra de Deus fala sobre isso. Nós devemos estar com os nossos 2 pés firmados na rocha. Porque se você quase escorregar, como o salmista Asaf escreveu ali, quando você quase escorregar, você vai ter apenas um pé apoiando, e você não vai ter os 2 pés na rocha. O bandão é certo, amados, né? Ó. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que, o bispo falou aqui agorinha, o diabo ele vive ao nosso derredor, rugindo como se fosse o leão, buscando quem ele quer derrubar, derrubando quem ele quer tragar. E se nós não estivermos firmes naquilo que Deus estabeleceu, nós não vamos conseguir prosseguir. E aqui está o perigo. Ele começou a pensar: não vale a pena ser fiel, não vale a pena ser correto, não tem recompensa nisso. Amados, se você está buscando a presença de Deus, buscando recompensa, deixa eu te falar uma coisa, sua mente está totalmente errada. Porque nós não buscamos a Deus buscando uma recompensa, nós buscamos a Deus buscando um galardão. Galardão é diferente de recompensa. Galardão está ligado à herança,
Recompensa está ligado ao que você pode comprar. Você já viu? Quando o cachorrinho some, aí a pessoa vai lá e faz um cartazinho com a fotozinha do cachorrinho e coloca lá. Paga-se recompensa. Para você ter a recompensa, tem que fazer algo. É como se você estivesse comprando um serviço de alguém. Alguém anônimo. Alguém que não precisa aparecer. Aí você vai e coloca lá, recompensa. Paga-se uma recompensa de R$1.000. Quem lembra aqueles filmes de Velho Oeste? Colocava a foto do criminoso e fala assim, procurado, vivo ou morto, recompensa, $5.000. Já viu? A recompensa está ligada ao que você faz por merecer. Mas o galardão nos é dado mesmo sem merecermos. Galardão tem a ver com herança. Galardão não tem a ver com o que você faz para Deus. Mesmo que nós entregássemos a nossa vida para Deus, não seria suficiente para pagar o que Jesus fez por mim. O que Jesus fez por você. Então, quando o salmista entra nessa crise, diga comigo, uma crise. Quem não tem crise? Muitas vezes nós entramos em crise. Por quê? Chega o talão de luz para pagar, às vezes não tem o dinheiro. Abre a geladeira, só tem água. E às vezes nem água tem, só as garrafas vazias. E às vezes a coisa está tão feia que nem garrafa tem. Porque se não tem água, para que eu vou pôr garrafa? Tem aquele ditado, né? O camarada já está puxando a cachorrinha. Em alguns casos, nem cachorrinha tem, só está a correia. Que até a cachorrinha já foi embora. Não é fácil não, amados. Mas diga assim comigo, eu decido o meu futuro. E decido não escorregar. Não desistir. Mas sim permanecer. Porque o meu galardão vem de Deus. Não é o homem que vai te dar o galardão. Não é o bispo, não é a bispa. Não somos seres humanos que vão te dar o seu galardão. Quem vai te entregar o seu galardão é o Senhor. Muitas vezes a mente confusa diz assim para nós, olha, eis que estes ímpios estão sempre tranquilos. Eles aumentam em riqueza, na verdade, em vão tenho glorificado a Deus. E em vão tenho purificado o meu coração. Sabia que tem gente que pensa isso? Tem gente que acha assim, poxa vida, eu fui na casa de fulano esses dias, tudo de bom e de melhor tem lá. A pessoa nem honra ao Senhor. Chega culto de primícia, eu procuro me esforçar, trago algo, coloco no altar. Procuro atrair a presença de Deus na minha casa, coloco louvores. Faço minhas campanhas, jejuo, oro, busco, faço o meu máximo. Mas toda vez que eu chego na casa de um ímpio, para evangelizar ele, para pregar o evangelho, para falar que Jesus é bom, para falar que Deus é fiel, para falar que Deus pode mudar a história, sou eu que fico constrangido, porque dentro da casa dele tem coisa melhor do que na minha. E aí como é que eu viro? Olha a crise. Como é que eu viro para alguém que está com uma vida melhor que a minha e falo, você precisa do meu Jesus? Como que eu entro na casa de alguém e falo assim, você precisa mudar de vida? Sendo que aí você olha para tudo dentro da casa, geladeira top, sofá top, fogão do melhor, televisão na sala top. Aí você olha para dentro da sua casa e fala, meu Deus, eu estou sem TV. Meu Deus, a minha geladeira queimou. Meu Deus, o meu fogão só tem 2 bocas funcionando e uma quase parando. Mas eu vim aqui falar que o Senhor pode mudar a história. Aí vira um paradigma. Porque você tem que pregar um Jesus que faz obras completas, como nós cantamos aqui. Mas parece que naquele momento a obra completa está acontecendo na vida do ímpio. E agora? Só que uma coisa é você estar bem. Outra coisa é você permanecer bem. Presta atenção nisso, o ímpio vai ter momentos que ele vai estar bem. Vai ter momento que ele vai estar andando de carro novo. Vai ter momento que ele vai comer do melhor. Vai ter momento que ele vai realmente estar melhor do que você. Vai acontecer.
Quando você começa a medir a sua vida pela vida dos outros, você perde a visão de Deus. Quando você olha para o ímpio e fala, a vida dele está melhor que a minha. Para que ele vai querer Jesus, se ele tem tudo melhor do que eu? O que de diferente eu tenho para mostrar para ele, a olhos visíveis, a olhos nus, para ele ser convencido de que o que eu tenho é melhor do que o que ele tem? Diga assim, não tem jeito. Eu vou explicar por quê. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é você que vai chegar lá e vai... Não. O profeta Isaías estava desesperado porque ele teve uma visão de Deus. Ele olha para o altar e vê lá os querubins, os anjos, e vê aquele ambiente angelical, aquela coisa extraordinária. De repente ele vira e fala, eu estou perdido porque agora eu vou morrer, eu vi o Senhor. Aí vem um anjo com uma tenaz, pega uma brasa, tirando do altar e coloca na boca dele. Queimou os lábios dele. E o Senhor falou para ele assim, agora eu estou queimando o pecado da tua vida. Estou purificando os teus lábios. E agora falarás aquilo que eu vou dizer. Tu vais fazer aquilo que eu vou falar. E a obra vai ser realizada. Então eu entendo que quando eu consigo compreender que eu não sou nada e que Deus é tudo, eu apenas abro a minha boca e deixo Deus falar por ela. Eu apenas abro a minha Bíblia e deixo o Senhor ministrar. Porque realmente, se eu for olhar para a minha vida, amados, recentemente eu falei aqui, um rapaz aí que é muito conhecido aí no cenário gospel, ele é cego, e ele um dia foi cantar na Holanda, terminou o culto, foi uma bênção, Deus usou ele extraordinariamente, revelação, profetizou, adorou ao Senhor, esqueci o nome dele, Cleiton Queiroz, tem esse testemunho na internet. E aí no finalzinho a irmã falou, nossa, foi uma bênção, glória a Deus, presença de Deus extraordinária. Só que eu posso te dar um conselho, irmão? Pode, minha irmã, o que você quer falar comigo? Não fala que Jesus cura não com as pessoas, porque eu sei que ele cura, mas fica estranho. Aí ele falou, mas por que fica estranho? Porque você é cego, irmão. Aí ele falou, mas é aí que está o segredo. Apesar da minha cegueira, Deus me usa para liberar visão para quem não tem. Apesar da minha deficiência, Deus me usa para abençoar quem não tem. O que eu aprendo com isso, amados? Às vezes a minha situação está pior do que a do irmão que eu estou ministrando. Só que Deus, ele é poderoso o suficiente para realizar na vida dele e na minha. Ah, se eu fosse você, dava um glória. Porque Deus nunca vai deixar você desamparado, amado. Esse homem, esse salmista, Asaf, estava confuso, mas não podia falar qualquer coisa. Estava lutando sozinho. E tem gente, amado, sorrindo por fora, mas com uma guerra terrível por dentro. Tem gente que você cumprimenta, paz do Senhor, irmão, graça e paz. A pessoa aperta a sua mão e fala, glória a Deus. Tá tudo bem? Hoje eu estava brincando com a irmã Rosiméria ali. Perguntei para ela, tá tudo bem? Ela falou, mais ou menos. Eu falei, não, você tem que falar que está tudo bem. Aí expliquei para ela que a mulher chegou no profeta e falou assim, olha, tá lá o filho que você falou que era meu, eu não te pedi filho nenhum, tá lá morto lá. Só que alguns momentos atrás, alguém perguntou, tá tudo bem? Qual foi a resposta dela? Vai tudo bem. Como que está tudo bem? Se ela acabou de deixar o filho morto, sem vida, em cima de uma cama, dentro de casa. Mas ela liberou uma palavra. Amados, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Tudo que o inimigo espera que saia da tua boca é uma palavra negativa antes de Deus te honrar.
Sabe por quê? Porque com uma palavra você cria vida, mas também com uma palavra você mata sonhos. Com uma palavra você libera decretos que vão se tornar reais, mas com uma palavra também se libera uma sentença de morte que vai destruir não só a tua vida, mas também a sua geração e a de outros. Já pensou se ela vira e fala assim: que bem o quê? Que tá tudo bem que nada, tem nada bem não, meu filho está morto lá dentro de casa. Agora eu estou indo lá que eu vou rodar a baiana com aquele profeta lá, que eu não pedi ele filho. Qual é o sentimento que está no coração dela? Ira, raiva, tristeza, remorso, dor. Mas olha como muda. Uma palavra. Vai tudo bem. Em outras palavras, não é com você o negócio, é com Ele. Tá tudo bem, porque o negócio não é você que vai resolver para mim. Quem vai resolver é Ele. Aqui na terra tá tudo bem, mas o problema agora está na mão dele. Será que tem alguém que está entendendo a mensagem? Talvez aqui na terra não está nada bem, mas você vai dizer: está tudo bem, porque quem guia meus passos é o Senhor. Quem guia a minha vida é o Senhor. Quem direciona a minha geração e a minha descendência é o Senhor. Meus filhos estão numa situação terrível aqui na terra, mas lá no céu o meu filho pior que tiver é um pastor. O meu filho pior que tiver é um profeta. O meu filho pior não tem argumento contra Deus. Só precisa de uma palavra liberada. Porque muitas coisas nascem com uma palavra. Jesus estava indo na casa de uma família. E aí chegou lá, tinha uma menina que estava com 12 anos. Estava morta em cima da cama. Jesus entrou dentro daquela casa, chamou alguns discípulos, mandou fechar a porta. E a multidão ficou pelo lado de fora, chorando, já tinha gente chorando, desesperado. Jesus entra dentro daquela casa, pega a mão daquela menina e libera uma palavra. Quem lembra a palavra? Levante-se. Tem muita gente liberando palavras desnecessárias. Talvez você olhe para a sua situação hoje e você não consegue falar levante-se com algo que está morto. Talvez você não consegue liberar uma palavra dizendo eu acredito, porque a realidade está dizendo para você não acreditar. A situação está dizendo para você que não tem jeito. A situação está dizendo para você que é melhor desviar, que é melhor parar de vir à igreja. A situação está dizendo, para que eu faço tudo isso? Mas Deus está dizendo para nós nessa noite, se você permanecer firme, eu sou Deus que pode mudar a sua história. Se você firmar os teus passos e caminhar na direção que eu estou te dando, eu sou Deus que pode transformar os teus caminhos, aplanar os teus passos, firmar os teus pés sobre a rocha e fazer você alcançar aquilo que ninguém acredita ser possível que você alcance. Porque Deus é Deus para confundir aqueles que se acham que sabem de alguma coisa, amados. Quantas pessoas não podiam ter filho e foi liberada uma palavra do altar dizendo você vai ser mãe. Aí alguém fala, esse cara é doido, o médico falou que eu não posso ter filho. Já vi casos da mulher não ter mais útero. E uma profetisa virou e falou assim, ó, prepara o quarto do bebê, porque vem aí uma criança e será alguém muito usado por Deus. Aí ela olha para o diagnóstico do médico e fala assim, aquela mulher é doida, porque eu não tenho mais útero. Não tem como nascer filho. Como é que vai ter filho? Amados, se for olhar pela nossa tecnologia, talvez você não vai conseguir ver milagre. Mas se você começar a pensar como Deus pensa, porque deixa eu te falar um negócio, Deus não... meu Deus do céu. Deus não precisa da sua aprovação para fazer nada. Deus não precisa do seu entendimento compreender nada. Uma vez o pessoal falou assim, vamos fazer um local aqui para adorar o Senhor, para ensinar a palavra, vamos cortar madeira e vamos fazer.
Aí o rapaz estava lá cortando a madeira, tuf, tuf, com o machado. De repente ele, tuf, o cabo do machado ficou e o ferro foi dentro d'água. Aí ele ficou desesperado, que o machado não era dele. E aí ele foi lá e falou assim: homem de Deus, a construção estava indo até bem, rapaz, mas deu um problema aqui. Meu machado caiu dentro da água e eu não tenho mais como trabalhar. E eu estou mais preocupado, não é nem por isso, é porque o machado era emprestado. Agora eu vou ter que pagar o machado para alguém que é dono. E aí ele falou assim: aonde foi que caiu o machado? Você percebe como é que Deus tem as formas dele agir? Para uns iria falar assim: caiu dentro d'água, acabou. Acabou. Às vezes a água está turva, você não consegue enxergar, não dá para mergulhar e saber onde é que está. Não tem jeito, humanamente falando. Mas a palavra de Deus diz que o profeta foi lá e pegou um galho de uma árvore. Eu não sei o que ele falou com Deus, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia diz que ele balançou o galho de árvore em cima da água e o machado flutuou. A mente humana não consegue compreender milagre, irmão. Você pode tentar compreender. Você não vai conseguir compreender milagre. Alguém que já estava para ser enterrado, já havia sido retirado os órgãos, já tinha sido feito o processo, já estava ali fazendo um embalsamamento para poder fazer o velório. Um homem de Deus entra dentro do velório e fala: o seu ministério ainda não acabou. O que eu tenho para fazer na tua vida ainda vai acontecer. Aí alguém fala: esse homem é doido, já acabamos de tirar os órgãos, não tem nada aí mais, é só a capa. Mas a Bíblia vai dizer que aonde eu coloco as minhas mãos e libero uma palavra, tem que acontecer. Sabe por que tem que acontecer? Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se você pegar a biografia de Davi Miranda, que é o líder, foi o líder, né? Já é falecido, da igreja Deus é Amor, você vai ver essa história. E quando ele libera uma palavra, em questão de segundos, o homem levanta do leito onde ele estava morto. Eu confesso para vocês, se eu não estou sabendo do que está acontecendo, o morto levanta, não tem quem fique, irmão. Ó, perna para quem tem. Mas que o milagre acontece, acontece. O morto levantou. Deixa eu te falar um negócio. João 11 é o capítulo da Bíblia que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chega na porta do túmulo e fala assim: tire a pedra, a Bíblia vai dizer que já havia 4 dias que ele estava morto, já cheirava mal, já estava em processo de decomposição. Tudo que era carne, músculo, nervo, já estava virando água. Já estava se desfazendo ali dentro. 4 dias. Mas Jesus vira e fala assim: tira a pedra. Tiraram a pedra. Sabe o que me faz ficar pensando nesse momento? Eu imagino que na hora que tira a pedra, aquele fedor de morto, de defunto, tomou conta do ambiente. Mas quando Jesus fala assim: Lázaro, vem para fora. O perfume que veio agora não é de morto, é de vivo. Somente consegue imaginar isso aí? De repente, quando Jesus libera a palavra, aquele fedor de morto parou. Uai, o que aconteceu? Entraram lá e fizeram uma faxina? Não. Foi a vida que entrou de volta onde deveria permanecer. Estou falando tudo isso para você entender, amados. Tem gente aqui, o Espírito Santo de Deus me disse hoje pela manhã, quando eu estava preparando essa mensagem: tem gente que está vindo na igreja forçado. Tem gente que está vindo na igreja para agradar pastor. Tem gente que está vindo na igreja para agradar o marido. Tem gente que está vindo na igreja para agradar pessoas, porque já não tem força mais para orar, já não tem força mais para perseverar.
naquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Só que eu quero dizer algo para você nessa noite. Firma os teus pés sobre a rocha, permaneça firme, porque pode estar morto, Deus traz de volta a vida. Pode estar disperso, Deus faz alinhar. Pode estar longe, Deus pode trazer para perto. Pode não ter mais esperança, Deus faz nascer esperança, porque a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Mas precisa tomar uma atitude, precisa crer, precisa acreditar na presença, acreditar na palavra. No versículo 18 e 19 ele diz: certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento. Amados, tem coisa que você só entende quando entra na presença. Hoje pela manhã estávamos conversando aqui, né, eu e a irmã Lucimar, diaconisa Lucimar, e ela falando para mim que há alguns anos Deus dá a ela, de 7 em 7 anos, Deus dá um sonho profético. E esse sonho sempre é o mesmo. E hoje a gente conversando ali, ela falando para mim: presbítero, hoje eu consigo entender por que Deus sempre me deu esse sonho a cada 7 anos. E cada vez fica mais nítido, detalhes daquele sonho começam a ficar mais vívidos, mais nítidos na minha mente. E hoje eu entendo por que Deus me deu esse sonho lá atrás. Porque Ele tinha pressa de consolidar algo na minha vida, para que hoje eu tivesse autoridade para estabelecer aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, amados, tem coisas que hoje a gente não entende. Hoje você não entende por que você está passando. Mas existe na vida do crente o ponto de virada. Diga comigo, o ponto de virada. Coloca aí versículo 17 para nós, Gabi. Não, 73, filho. 73, 17. Olha lá o que é o ponto de virada. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Aquele que olha para a vida de alguém e fala assim: ele tem mais do que eu, ele tem mais condição do que eu, ele alcança coisas mais do que eu, tem mais dinheiro do que eu, tem uma casa melhor que a minha, come melhor que eu, realiza sonhos mais rápido do que eu, faz coisas melhor do que eu. Só que ele tem uma coisa que não é melhor do que o que você tem. Diga comigo, a presença de Deus. E ele estava ali desabafando com Deus. Eu imagino Asaf falando: ah, porque eles têm mais, porque é isso, porque é aquilo. Aí ele toma uma atitude: eu vou entrar no santuário, e Deus vai ter que fazer alguma coisa que eu não estou aguentando mais. Eu vou entrar na presença, e eu não estou aguentando nem falar mais nada. Já aconteceu isso com você, amados? De você não conseguir nem orar, de você apenas se colocar na posição e ficar ali chorando, chorando e clamando, e lágrima descendo, molhando o travesseiro, molhando a coxa da cama, a toalha da mesa, e você fica ali, palavras não saem, mas você está ali clamando, seu espírito está ali desabafando com Deus. E é nesse ponto que tudo muda. Diga comigo, é nesse ponto que tudo muda. Quando você entra na presença, tem coisa que você só vai compreender quando entrar na presença. E aí, quando ele estava ali na presença, ele percebeu que o que parecia ser estabilidade, na verdade era ilusão. Sabe por quê, amados? Hoje quem está fora da presença de Deus pode até estar um pouquinho melhor do que a gente. Questão financeira, questão de status, posição social. Mas tem uma coisa que nós estamos bem na frente deles. Fala assim comigo assim, ó: eu tenho. Não, fala com fé. Eu tenho uma moradia reservada lá no céu. Você crê nisso, amados? Realmente você crê nisso? Porque é isso que nos motiva. O que parecia bênção, na verdade, era armadilha.
Nem tudo que cresce rápido vem de Deus. Pegou aí? Nem tudo que cresce rápido vem de Deus. Eu ouvia sempre uma frase que o apóstolo dizia, eu guardei para mim. Nem tudo que é bom é certo, mas tudo que é certo é bom. Legal essa frase, né? Nem tudo que é bom é certo, mas tudo que é certo é bom. Deus tem o controle de todas as coisas. Diga comigo, Deus tem o controle de todas as coisas. Vai lá para o 21, Gabi, por gentileza. 21 e 22. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nas minhas entranhas. Olha aí. Assim me embruteci, e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Animal tem entendimento de alguma coisa? Escuta essa que talvez vai doer um pouquinho, mas vai curar. Talvez você está dentro da igreja hoje como um animal diante de Deus, sem entendimento, sem direção, sem a presença, vazio, oco. Já viu gente oco? Tem gente que fica oco dentro da igreja, está oco, não tem nada. Aí você olha e fala, é demônio. Não, nem demônio está habitando ali mais. O negócio está oco, não tem nada. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando esse salmista entende que o final daqueles que são do mundo é pior, e tem tudo aquilo que nós corremos, que nós não queremos, é o que vai vir sobre eles. Aí ele entendeu que o propósito de vida que nós temos não é para essa vida aqui. É, irmão. Outra coisa que eu vou te falar. Tem gente que passa a vida inteira estudando para ter alguma coisa e não tem. Morre sem conquistar. Tem gente que já nasce no berço de ouro e não dá valor a nada. Tem gente que passa a vida inteira lutando, trabalhando em 2 empregos, 3 empregos, fazendo faculdade, estudando, pagando curso para ter uma vida melhor. Aí vai num acidente de moto, o carro morreu, acabou. Só que tem um detalhe. Quem às vezes está gastando tempo com faculdade, com estudo, com curso, com tudo, às vezes não vem à igreja, não busca a presença de Deus, está oco. Tem um buraco dentro. E sabe o que vai acontecer? Está arriscado a pessoa morrer e não cumprir nem o que ela quer e nem a vontade de Deus. Deus não quer que isso aconteça com você. Deus quer que você cumpra o propósito dele. Deus quer olhar para você e falar: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Coisa interessante isso. Jesus entra no mar para ser batizado por João Batista. E aí, na hora que ele joga a água e libera aquelas palavras, né? Eu te batizo e tal. A palavra de Deus diz que abre o céu, uma nuvem, e uma voz sai de dentro daquela nuvem e fala assim: esse aí, ó. Esse aí quem? Esse que está com o meu espírito. A Bíblia diz que apareceu uma pombinha e ficou pairando sobre a cabeça. Rapaz, eu sabia que isso ia acontecer. É o seu mesmo. É o meu? Agora eu não posso atender não. E a pombinha pairou sobre a cabeça de Jesus. E as pessoas ficaram sem entender. O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? E aí Deus vira e fala assim: esse aí, ó, é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Seria tão bom, né? Se a gente ouvisse isso de Deus. Só que Deus está querendo falar isso para você nessa noite. Ele quer ter prazer em você. Ele quer ter prazer na sua existência. Ele quer ter prazer na sua vida. Ele quer olhar para você e falar assim: o meu filho não negocia.
a fé. Meu filho não retrocede na fé. A situação pode vir do jeito que vier, mas ele não para no meio do caminho. A luta pode vir pesada do jeito que for, mas o meu filho é firme. A Bíblia diz que Satanás estava passando e Deus vira para ele: você está vindo aonde? Estou vindo de passear pela terra. Aí Deus vira para ele: você viu meu servo Jó? Tens visto meu servo Jó? Temente a Deus, homem de fé, se desvia do mal. Olha o relatório que Deus está falando para Satanás a respeito de um homem. Como seria bom se Deus pudesse falar isso de mim e de você. Tem visto meu servo Tel? Temente a Deus, se desvia do mal. Tem visto meu servo Miguel? Se desvia do mal, temente. É firme. É firme. Jesus vira para Pedro e fala assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí tem gente que acha que Jesus está falando com Pedro. Sobre essa pedra. Sobre esta pedra. Jesus está dizendo: eu sou a pedra a qual foi rejeitada pelos construtores. Essa pedra. Isso é muito forte, amados. Eu edificarei a minha igreja. Eu não sei você, mas eu sou a igreja do Senhor. Deus quer te edificar nessa noite. As lágrimas que você derramou, os momentos de tristeza que você tem enfrentado, os momentos de luta que você olha, talvez, poxa vida, eu todo mês eu fecho no vermelho. Tem muito tempo que eu não como uma comida gostosa, que eu tenho prazer de fazer algo que eu gosto, porque não sobra dinheiro. Só que Deus está dizendo nessa noite: essas coisas são boas, mas isso não é o mais importante. Elias se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, mas quando ele abria a boca, caía fogo do céu. O que tem nessa terra não é o mais importante. Diga comigo assim: o mais importante é a presença. Para a gente fechar, você não precisa entender tudo, mas precisa entrar no santuário. Você não precisa comparar a sua vida com ninguém, mas precisa se aproximar de Deus. Se você já pensou em desistir, se você já olhou para a vida dos outros e se frustrou, se você quase escorregou, hoje Deus te trouxe aqui para te lembrar que ainda vale a pena ser filho. Vale a pena ser filho. Vale a pena ser fiel. Só para a gente fechar, amados. Quando aquele homem volta para casa, vem ensaiando no meio do caminho. Vou chegar lá e vou falar assim: pai, eu errei contra o céu, pequei contra o Senhor, me coloca para trabalhar. Não, isso aí não vou falar isso não. Pai, eu pequei. E vem ensaiando no meio do caminho. Só que quando ele chega, ele avista a casa, o pai estava com os braços abertos, esperando o retorno do filho. Talvez você está ensaiando um monte de coisa para falar com Deus. Deus não quer que você fale nada, só quer que você venha aqui e se curva diante da presença. Talvez você fique pensando: mas o que eu vou falar? Como é que eu vou? Não precisa falar nada. Deus só quer que você se curve diante da presença. Lembra de uma coisa: e a todos o quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nesse momento eu gostaria que você saísse do seu lugar. Eu vou ser bem breve, só quero fazer uma oração por você. Saia do teu lugar, amado, vem aqui na frente. Se curve diante da presença. Tem muita coisa que pode mudar na tua vida, mas depende do seu posicionamento. Quantas vezes a gente fala sobre posicionamento? Mas Deus nessa noite está dizendo para nós: eu preciso te abençoar. Mas isso só vai acontecer se você se colocar na minha presença como filho. Filho obedece.
Filho ama estar com o pai. Filho não se rebela na correção. Filho não inveja os outros. Filho obedece ao pai. Glória a Deus. Se você quer esse momento de restauração, se você quer esse momento onde você vai se derramar na presença de Deus, eu queria convidar você a estar aqui no altar. E eu vou fazer uma oração e já vou passar para o bispo, para a gente ministrar a ceia. E Deus vai mudar a tua história, amados. Porque o prazer de Deus é exatamente olhar para você e ver que você está na posição de servo. Quando aquele homem vai de encontro àquele filho, ele não vai com a intenção de brigar com o filho. Ele não vai na intenção de esbravejar com ele. Falar, aí, tá vendo? Se quebrou todinho, né? Pediu a herança fora da hora. Não. Mata aquele animal que está cevado, guardado. Tirou o anel do dedo, colocou no dedo dele. Falou, lava ele, coloca roupas novas. Tira essa carapaça de coisa ruim que está nele, esse cheiro ruim. Perfuma ele, traz ele na minha presença. Hoje é dia de festa, porque o meu filho retornou. Você tem a oportunidade de retornar para Jesus nesta noite. Ah, mas eu não estava desviado. Mas talvez estava quase. E esse é o ponto-chave dessa ministração. Ah, mas eu não estava desviado. Mas talvez estava quase. Ah, mas eu não estava afastado. Mas talvez estava quase. E nós vamos eliminar o quase da tua vida nessa noite. Você vai firmar os teus pés sobre a rocha. E Deus vai te honrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, está aqui os teus filhos que entenderam a palavra. Palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, dizendo: eu não posso comparar a minha vida com o ímpio, porque o ímpio se perde pelo caminho, mas eu tenho um galardão eterno. O ímpio não vai herdar aquilo que eu tenho de herança, mas eu vou herdar a vida eterna. Eu vou me assentar à tua destra, vou ter uma coroa na minha cabeça e vou reinar com Cristo. Há uma morada preparada para mim no céu. Eu vou pisar nas ruas de ouro, de cristal. Eu vou cantar com os santos anjos de Deus e vou celebrar a vida eterna juntamente com aquele que me criou. O ímpio vai perecer. O ímpio vai ficar pelo caminho. Assim como aquela arca, não puderam entrar aqueles que não creram, só foi salva a família de Noé. Deus está resgatando você nessa noite e te dando uma nova direção para firmar os teus pés na rocha e estabelecer você e a tua descendência como filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Pai, estabeleça na vida dos teus filhos. E muito obrigado, Pai, por nos dar essa oportunidade. Em nome de Jesus. Aplauda o Rei da Glória o mais forte que você puder.